Êxodo capítulo 20, nós começaremos a fazer a leitura do versículo 1. Êxodo capítulo 20, versículo 1 até o versículo 13. Versículo 1 até o versículo 13. Êxodo 20. Tenho mencionado para os irmãos que cada vez que nós formos avançando nesses mandamentos, nós sempre vamos começar lendo do versículo 1, para que nós possamos ter um melhor entendimento, de todo o contexto. Às vezes a gente esquece daquilo que nós estudamos, então a gente acaba fazendo uma recapitulação aqui daquilo que nós já vimos, tá bom? Êxodo capítulo 20, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E o versículo 13, não matarás. Então, dando continuidade no nosso estudo aqui relacionado aos 10 mandamentos, a última vez que nós vimos, nós estudamos o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. E aí nós vimos, fazendo uma comparação com o Novo Testamento, e isso é interessante, irmãos, porque quando nós estudamos os 10 mandamentos, tem aquelas pessoas que acreditam assim, que esses 10 mandamentos não têm valor nenhum para os dias de hoje. Só que é algo tão importante que o próprio Senhor Jesus Cristo e os apóstolos, eles repetiram esses 10 mandamentos no Novo Testamento. Então não é algo que só contém no Antigo, mas está no Novo. Inclusive, quando nós lemos a respeito do 5º mandamento, honra teu pai e a tua mãe, nós vimos a repetição deles lá em Efésios, no capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1 ali, versículos 1 a 3, você tem a repetição desse mesmo 5º mandamento. Honra teu pai e a tua mãe, para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Nós vimos sobre que, infelizmente, muitos desses mandamentos, todos esses mandamentos, não muitos, mas todos esses mandamentos, eles não têm sido observados pela maioria das pessoas. Infelizmente, nós somos desobedientes e muitas vezes nós desobedecemos a Deus. Nós vimos também que todos esses mandamentos, eles são baseados principalmente no primeiro. Porque o primeiro mandamento, nós vimos ali no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Porque Deus, ele não admite concorrência. Deus não admite concorrência. Então só existe um Deus e nós sabemos muito bem disso. Mas cada vez que nós optamos por desobedecer a Deus, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Então você vê que todo o restante dos mandamentos, eles serão observados se nós observarmos o primeiro, se nós não colocarmos outras coisas, nem mesmo a nossa própria vida no lugar de Deus. Tá? Então agora, hoje, nós estaremos vendo, e daí nós passamos por todos os mandamentos, até do primeiro até o 5º, e hoje nós vamos ver o 6º mandamento. Mas antes disso, só para a gente poder fazer uma recapitulação e entendermos aqui, nós temos ali os 10 mandamentos. Então esses 10 mandamentos, você lembra que os primeiros 4, eles são relacionados ao nosso relacionamento com Deus.
Porque ele fala: não terás outros deuses, não farás imagens, não tomarás o nome de Deus em vão, e lembra-te do sábado. E só abrindo um parênteses aqui, nós vimos muito bem o que significa esse lembra-te do sábado, tá? Então nós vimos o conceito ali, né, que muitas vezes ele é um mandamento equivocado. Mas esses 4 mandamentos, os 4 primeiros, eles se relacionam a respeito de nós e Deus. E os outros 6, você vê que ele se relaciona entre nós e o nosso próximo. Honre pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Então isso se relaciona a mim e a você, a mim e ao meu próximo, tá? E o interessante é que o próprio Senhor Jesus, ele disse no Novo Testamento que toda a lei e os profetas, todos esses mandamentos são resumidos em apenas 2. Lembra quais são? Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então você vê os 10 mandamentos ali resumidos nesses 2, com relação a Deus, amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a mim mesmo, né? Então hoje nós vamos ver a respeito do 6º mandamento: não matarás, não matarás. Agora nós temos um mandamento também especial, mas que precisa ser compreendido, porque vai ser muito fácil nós pensarmos assim: puxa vida, eu não matei, nunca matei ninguém, então já estou livre, né? Estou bem, estou ótimo aí. Só que nós vamos ver que existe muito mais coisa envolvida nesse mandamento, tá? Seres humanos, nós fomos criados por Deus. O Senhor nos criou e nós somos diferentes de toda a criação. Em Gênesis 1:27 você vê que o Senhor nos criou, né? Você vê em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e Ele diz que nós dominaríamos sobre os animais, peixes do mar e sobre a terra. Isso faz de nós criaturas diferenciadas de toda a criação. Nós temos um espírito que é eterno, e nós somos os únicos seres viventes capazes de nos relacionarmos com Deus. Já pensou sobre isso? Nós somos os únicos seres viventes, eu quero mencionar terrestres, né, capazes de nos relacionarmos com Deus. Então, entendendo isso, nós entendemos também que matar um ser humano é também um atentado contra o próprio Deus, porque Deus nos criou. E é Deus quem santifica a vida. Então, por isso, matar um ser humano, isso é uma afronta contra Deus. Só que nós precisamos compreender muito bem o que significa esse matar, não matarás. O que significa matar um ser humano? Porque considera comigo algumas situações. Se nós não entendermos aqui, esse não matarás, ele ficou de uma forma muito genérica, né? Muito genérico. Então, pensa comigo, como ficaria, por exemplo, um policial que mata um bandido quando entra em confronto contra ele? Como, por exemplo, eu não sei se você lembra daquele caso que aconteceu em São Paulo, lá na Praça da Sé. Você se lembra daquele caso? Onde um homem estava com uma mulher, né, refém, mantendo uma mulher refém, ele deu uma gravata nela e segurou ela. E aí, então, muitos policiais ali, né, ao pé da escadaria da praça. E então, de repente, aparece um morador de rua, e aí ele tenta salvar aquela mulher que estava sendo refém, mas esse morador de rua acaba levando tiros, né, e ele morre lá naquele lugar. Mas assim que aquele bandido atirou no morador de rua, todos os policiais alvejaram aquele homem com tiros e ele morreu com 19 tiros. Como que ficaria isso? Mas Deus mandou não matar. Considera também como ficaria um pai de família que chega na sua casa e vê um bandido fazendo alguma maldade com a sua família, e daí ele acaba com a vida daquele bandido, antes que aquele bandido acabe com a vida da sua própria família. Como ficaria alguém assim? Ou considera também
Outra situação, como ficaria uma pessoa que, para não morrer, ele se vê obrigado a matar outra pessoa em legítima defesa, na rua, por exemplo, ou em algum outro lugar? Por isso, irmãos, que nós temos que entender muito bem o que significa esse versículo, e quando nós olhamos para as Escrituras e nós buscamos entender o real sentido dele ali, o que realmente está escrito, não simplesmente no português, mas o que realmente está escrito, nós entendemos melhor. Por quê? Porque nós temos algumas palavras-chave que nós precisamos entender. Por exemplo, quando a Bíblia menciona a palavra morte, de onde deriva-se a palavra matar, né, não matarás. A palavra morte, eu não coloquei aqui a palavra em hebraico, né, porque eu achei desnecessário, mas eu coloquei ali como se basicamente se pronuncia. Nem sei se eu vou realmente pronunciar correto, porque eu não sei hebraico, né, mas hereg. Aquela palavra ali, ela significa morte. Morte. Mas nós temos uma outra palavra também, que significa assassinato, que é aquela palavra lá, ratzar. Essa palavra significa assassinato. E quando nós pegamos Êxodo 20:30, que diz não matarás, e nós buscamos ele realmente no hebraico, na forma como ele foi escrita, é aquilo ali, lo tirtzar, que é não matarás. E aí nós entendemos que essa palavra tirtzar, ela é derivada da palavra ratzar. Então, na verdade, uma tradução correta e mais próxima do original aqui seria não assassinarás. Não assassinarás. Conseguiram entender isso? Então isso é importante. Porque aí se nós não entendemos muito bem esse conceito, então vai gerar muita confusão, como gera confusão em muitas pessoas, porque é aí que muitas pessoas vão dizer para você que a Bíblia se contradiz. Porque, puxa vida, não é como nós ouvimos esse pensamento? Puxa vida, um Deus que diz que não deve matar, manda matar. Porque nós temos algumas partes na Bíblia em que o próprio Deus, ele mandou matar. Então, aí pessoas não entendendo isso, eles vão achar que a Bíblia tem uma certa contradição. Mas não é, na realidade o que tem são pessoas que não estudam a Bíblia e não entendem o significado real. Então, na verdade, esse versículo ele não se refere a qualquer tipo de morte, mas aquela que é tirada, aquela vida que é tirada em decorrência de um homicídio, ou seja, um assassinato. Assassinar é matar de forma premeditada. Isso aqui se refere ao indivíduo que vai até outra pessoa já com a intenção de assassinar, de cometer um homicídio. E por isso Deus diz, não matarás, então não assassinarás, não cometerás homicídio. E é isso que a Bíblia está dizendo. Então a tradução mais correta seria, não assassinarás. E aí então, talvez nós pensaríamos, como eu disse, não, então eu nunca assassinei ninguém, ok. Só que quando nós meditamos nos 10 mandamentos e nós vemos a forma com que Jesus se relacionou com eles, você vê que principalmente no Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo, ele menciona alguns desses mandamentos. E ele, quando Jesus trata aqui do decálogo, ele traz um sentido mais amplo. Mais amplo. Olha comigo em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, você vai encontrar ali o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo esse mandamento, não matarás. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21. Versículos 21 e 22 por enquanto. Mateus 5, 21 e 22. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo diz aqui no Sermão da Montanha. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo, porque era isso que dizia a lei.
né? Não matarás, não assassinarás, porque se você assassinar alguém, você vai ser julgado e vai ser condenado. Aí no versículo 22, Jesus traz um mandamento muito maior. Jesus disse: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. A pergunta que vem à nossa mente é: por que Jesus, ele menciona o 6º mandamento, não matarás? Mas logo em seguida, ele menciona sobre a forma com que nós nos relacionamos uns com os outros. Por quê? Jesus diz: olha, vocês sabem o mandamento antigo, não matarás. Mas eu vos digo que qualquer que se encolerizar, ou seja, que se irar, qualquer que tiver uma rixa, uma contenda contra o seu irmão, e qualquer que disser raca, né, a minha tradução, talvez a sua diz um termo um pouco diferente, ou qualquer que chamá-lo de louco, todas essas pessoas que fizerem isso serão julgadas. Não é interessante Jesus falar sobre o assassinato e logo depois mencionar sobre relacionamento entre irmãos? Quando Jesus diz aqui, qualquer que se encolerizar contra o seu irmão, isso aqui significa aquele que sentir raiva, aquele que ter ódio, que tiver ódio, aquele que não se der bem, aquele que tiver rixa contra o seu irmão. E aí ele diz também, ele diz ali que uma pessoa assim, né, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo, será julgado. E ele fala de novo, ele fala também, e qualquer que disser a seu irmão, raca. Não sei se na sua Bíblia tem essa palavrinha raca, talvez vai ter uma tradução um pouco mais moderna ali, mas esse termo raca, porque eu uso uma Bíblia aqui que ela é mais próxima do original, e aqui diz raca. Esse termo raca era um termo muito ofensivo, usado entre as pessoas daquela época, que era um insulto, e traduzido aqui era como se a pessoa estivesse chamando a outra de desprezível, estúpido, imbecil. É como se uma pessoa estivesse chamando a outra de imbecil, de estúpido, de idiota. E ele diz que alguém assim será réu do sinédrio, ou seja, será julgado. E ele fala também, qualquer que lhe disser louco, qualquer que chamar o seu irmão de louco, louco aqui significa o mesmo que chamar o seu irmão de tolo. Ele diz que será réu do fogo do inferno. Agora, por que Jesus ele menciona essas coisas logo em seguida do mandamento não assassinarás ou não matarás? O que Jesus está fazendo aqui, irmãos, é que de acordo com o texto e o contexto, o próprio Jesus, ele está colocando aqui no mesmo patamar aquele que assassina uma pessoa e aquele que insulta o seu irmão. Ele coloca no mesmo patamar. Ou seja, Jesus está dizendo que da mesma forma com que uma pessoa que mata outra pessoa, que assassina outra pessoa, deve ser julgado, da mesma forma, uma pessoa que insulta o seu irmão, ou que tem contenda contra o seu irmão, ou que tem rixa contra o seu irmão, que não se dá bem com o seu irmão, essa pessoa também deve ser julgada. Ela é digna de julgamento também. Porque, aparentemente, o que nós entendemos aqui é que Jesus está dizendo que tanto aquele que assassina quanto aquele que tem ódio pelo seu irmão, as duas pessoas diante de Deus estão erradas. E é muito importante isso que Jesus faz, porque na nossa concepção, na nossa humanidade, se nós colocássemos um assassino aqui e alguém que insultou o seu irmão do lado e dissermos assim, qual deve ser condenado? É muito provável que nós diríamos assim, o assassino, porque ele é pior.
Mas não é exatamente isso que Jesus ensina aqui. Não é exatamente isso. Então essa questão de nos relacionarmos uns com os outros é tão importante que Jesus, ele deixa claro que a forma com que nós nos relacionamos uns com os outros é simplesmente um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Ou seja, se eu me relaciono bem com Deus, natural e automaticamente eu vou me relacionar bem com você e você comigo. Porque não importa, não faz diferença o que o seu irmão faça contra você, o que o seu irmão diga contra você. A diferença, na verdade, é a forma com que você vai reagir àquele insulto que você recebe. Consegue entender isso? Isso é importante. Porque nós temos aquela tendência, né? Não, eu disse isso porque você disse aquilo. Não faz diferença. De forma alguma, nós nunca vamos chegar diante de Deus um dia e quando Deus nos cobrar, olha, você, Leandro, você não deu certo com o fulano. Por quê? Ah, Senhor, mas é porque o fulano era difícil. Eu nunca vou poder chegar diante de Deus e dar uma desculpa assim, porque nada desculpa a minha forma errada de reagir. Tanto é que esse conceito é tão importante que Jesus ele continua falando nos versículos 23 e 24. Olha só. Portanto, então depois que ele fala sobre essa questão de insultar o irmão, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Consegue ver aqui a importância desse mandamento? Nós poderíamos falar sobre várias coisas aqui, sobre o amor ao próximo, o respeito, o amor fraternal. Nós poderíamos falar várias coisas aqui, fazer várias aplicações, mas eu quero ficar nesse conceito de Jesus utilizar a mesma linguagem do assassinato para com aquele que ofende o seu irmão. E Jesus está dizendo aqui, irmãos, abertamente, é muito claro para nós, que se você e eu tivermos uma oferta para entregar para o Senhor, e essa oferta que nós oferecemos diante de Deus, o livro de Hebreus, ele fala no capítulo 13, versículo 15, que o que nós oferecemos diante de Deus hoje, nesse tempo da graça, em que nós temos a salvação em Cristo, em que Cristo veio, então o sacrifício que nós temos, a oferta que nós temos para entregar diante dele, de acordo com Hebreus 13, 15, ele responde muito bem, porque ele diz assim: portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Esse é o sacrifício que nós oferecemos hoje, essa é a nossa oferta, sacrifício de louvor, que são frutos de lábios que confessam o nome do Senhor. Porque nós dizemos que nós somos salvos, não dizemos? E muitas vezes nós enchemos, o peito e claro, amados, não existe nada melhor do que a salvação em Cristo. Não existe nada melhor, nada. Só que muitas vezes nós enchemos o peito e dizemos assim: puxa, eu sou salvo. Mas nós estamos matando o nosso irmão, assassinando o nosso irmão, através do ódio, da contenda, da rixa, da inveja. Quando nós entendemos esse conceito, essa ligação que Jesus faz entre não matar e amar o seu irmão e não ter ódio contra o seu irmão, aí sim nós entendemos um pouco melhor sobre o mandamento de não assassinarás. Porque Jesus ele pega aquele mandamento do Velho Testamento e apresenta aqui no seu sermão, mas de uma forma mais ampla, mais profunda. Uma forma mais profunda, né? Então, quando nós entendemos isso, amados, nós entendemos melhor a forma com que nós devemos nos relacionar uns com os outros. Porque Jesus compara o ódio daquela pessoa que mata, que assassina, com o ódio daquele que odeia o seu irmão também.
Então Jesus faz essa comparação. Por isso é tão importante nós darmos bem uns com os outros, procurarmos ter paz com os outros. E ele diz ali, se você tem essa oferta, sacrifício de louvor, como diz Hebreus 13:15, frutos de lábios que confessam o nome de Deus. Ou seja, se nós confessamos o nome de Deus com os nossos lábios, se nós queremos chegar diante de Deus com a nossa oferta, poderemos aplicar essa oferta como sendo a nossa oração, como sendo o nosso serviço diante dEle, a nossa devoção a Deus, a nossa piedade, o nosso relacionamento com Deus, até mesmo as ofertas que nós trazemos aqui para a casa do Senhor. Tudo isso, todas essas formas são formas de nós nos apresentarmos diante de Deus. E Jesus diz aqui que quando nós chegarmos diante de Deus com alguma coisa dessa, alguma oferta, e lembrar que nós temos algo contra o nosso irmão, Jesus diz, deixa a sua oferta lá, deixa a sua oferta, vai primeiro, conversa com o seu irmão, se acerta com ele, pede o perdão ou perdoe, e aí quando tiver tudo certo, quando Deus trabalhar no coração, aí vai e apresenta a sua oferta, e com certeza Deus vai receber aquela oferta como um cheiro suave, maravilhoso diante dele, porque aí sim é uma oferta que provém de frutos, do fruto de lábios que confessam o nome dele, como diz Hebreus 13:15. Quando nós entendemos esse conceito, irmãos, nós conseguimos entender um pouco melhor sobre, quando nós lemos o mandamento não matarás ou não assassinarás, aí a gente consegue entender melhor o que significa isso, porque o próprio Jesus, ele explica esse mandamento aqui. Jesus explica. E aí eu acredito que nenhum de nós poderíamos encher o peito e dizer assim, eu nunca matei ninguém. Porque muitas vezes nós matamos o nosso irmão. Nós matamos o nosso irmão muitas vezes. Quando nós entendemos isso, aí sim, nós entendemos então o que Jesus disse, como eu mencionei no início, em Mateus 22, versículos 37 a 40. Todos esses mandamentos, concluindo aqui, todos esses mandamentos que nós vemos, eles se baseiam em dois, se resumem em dois. Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei, todos os mandamentos se baseiam nesses dois. Quando Jesus fala semelhantemente, né, e o segundo, semelhante a este, Jesus está dizendo que, sim, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas existe um mandamento também que deve ser observado, que é o amar ao próximo como a si mesmo. Se eu amar a Deus e não amar ao próximo, eu simplesmente estou me enganando, porque aquele que não ama o próximo, não ama Deus. Aquele que não procura dar bem com o seu próximo, não se dá bem com Deus. Porque o mesmo Deus que diz que nós devemos amar a Deus, é o Deus que diz que nós devemos amar o nosso próximo. Então, por isso, não assassinarás. Não é só matar alguém, tirar a vida, mas não tenha ódio contra o seu irmão. Aí nós entendemos melhor o mandamento. Agora, amados, concluindo aqui, no sexto mandamento, então, Deus nos dá uma ordem clara e direta que proíbe o ser humano de assassinar outro. Deus é o autor da vida e é Ele quem nos mostra o valor da vida. Agora, quando nós falamos sobre esse mandamento, e presta atenção nisso, quando nós falamos sobre esse mandamento, isso nos leva a 4 assuntos polêmicos. Se Deus é contra o homicídio,
Porque teve vezes na Bíblia que ele mesmo mandou matar, e às vezes ele mandou matar nações inteiras. Afinal de contas, Deus é a favor da pena de morte? Segundo assunto polêmico, no caso de uma pessoa doente, em um estado terminal, que esteja em sofrimento, alguém teria o direito de interromper a vida desse paciente para aliviá-lo do seu sofrimento? Que isso também é chamado de eutanásia. Alguém teria esse direito? Terceira polêmica. No caso de uma pessoa que tira a sua própria vida, isso também não seria assassinato? Afinal, um suicida ou um assassino que tirou a própria vida, ele vai para o céu? E a quarta polêmica é: e se falarmos do aborto, é pecado? É considerado assassinato? Existe algum tempo, ali até certo ponto na gestação, em que o feto não é considerado alma vivente, um ser vivente? Afinal de contas, quando é que a vida do ser humano começa? São 4 assuntos polêmicos que, quando eu estava estudando, infelizmente, ou não infelizmente, né, mas felizmente o Senhor traz na nossa mente. Eu acredito que talvez alguns aqui também tenham se perguntado ou se perguntam algo relacionado a isso. Então, agora nós estamos terminando esse 6º mandamento. Nos próximos cultos, não sei se vai ser uma pregação só ou se vai ser mais de uma, mas nós vamos entrar nesses assuntos aqui, nessas 4 polêmicas, porque a palavra de Deus, ela tem uma resposta. Então nós vamos olhar o que a palavra de Deus diz, porque afinal de contas, quando o Senhor Deus diz, não assassinarás, quer dizer que ninguém tem o direito de tirar uma vida, porque o Senhor é aquele que santifica a vida. Amém? Então que Deus nos abençoe e nos ajude a entendermos tudo ali, o que a palavra de Deus fala sobre isso, né? Vamos ficar de pé.